Romanos capítulo 5, o título dessa mensagem é A Graça da Cruz. Vamos aprender, vamos meditar, vamos crescer, né, Rafa? Power, Rafa, tá? Boa, bora, anota aí. Não pisca para você não perder o raciocínio aqui comigo. Vamos fazer essa leitura, Romanos capítulo 5, verso 12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia a morte reinou desde o tempo que de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão, pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que receberam de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas quando aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Eu creio que só o texto já prega por si só. Eu poderia poupar aqui um bom tanto de energia e a gente ir para casa agora. Quem concorda diz amém. Mas eu vou explicar esse texto porque talvez nem todos entenderam. Caiu. Vamos tentar traduzir esse texto. O texto está falando sobre o pecado original de Adão. Assim como por causa de um homem só, o pecado entrou na humanidade inteira e trouxe morte à humanidade inteira, assim a obediência de um só homem, Jesus Cristo, trouxe justiça à humanidade inteira. Vamos dissecar essa palavra. Por que trouxe morte? Porque o pecado é morte, o salário do pecado é a morte, a consequência do pecado é a morte. Estávamos mortos em nossos pecados, diz a palavra de Deus, porque aqui no verso 12, todos pecaram. Da origem de Adão, na natureza adâmica, todos pecaram. E quando veio a lei, ressaltou a transgressão, deu mais força à transgressão, ao pecado, à desobediência, ou seja, a natureza que o homem tinha agora. Mas aí vem Jesus Cristo e equaliza a situação. Mas vamos entender um pouquinho mais. Um ponto base que você precisa entender para avançar nessa palavra é: biblicamente a palavra morte não é o que você entende. Romanos 12 vai falar que a gente não pode viver com essa cultura daqui. A gente precisa entender essa palavra, essa cultura, esse vocabulário aqui. Quando a gente tenta fazer adaptações, a gente comete gafes, a gente perde conteúdo, a gente perde essência. E por isso que a palavra talvez não vai gerar vida. Outro dia eu trocava ideia com uma pessoa à distância.
ela pediu orientação sobre versículos bíblicos. A gente estava trocando ideias sobre a palavra. Poxa, eu amo ler a Bíblia, ela falou. Eu quero estudar mais a Bíblia. A minha, talvez, intenção ali para ela é explicar o seguinte: um versículo que diz que a letra mata, mas o Espírito traz vida. Por quê? Esse livro aqui, ele é totalmente codificado. A palavra de Deus vai dizer que Deus achou interessantíssimo esconder mistérios aqui, mas foi dado aos filhos conhecê-los. É direito de Deus esconder mistérios, mas a glória dos reis é descobri-los. Eclesiastes, Deuteronômio, depois a gente confere, manda no grupo do WhatsApp, tá? A Bíblia é codificada. Se você lê a palavra de Deus como uma revista, um jornal, um livro, você não vai extrair dali vida, porque é um livro de revelações, não é um livro de informações. Como que você consegue ler a Bíblia? Através do Espírito Santo somente, que ele descodifica a palavra de Deus e traz para a gente revelações, e aquilo faz vida dentro da gente, aquilo alimenta a nosso espírito, aquilo sacia a nossa alma. Não vai ter como, sem o Espírito a gente lê e não entende. Bom, mas voltando aqui, morte na palavra de Deus, ela não significa aniquilação, mas separação. Nós cristãos, quando vamos ao velório, quando morre, nós podemos chorar pela separação, mas temos entendimento que não é aniquilação, que aquela pessoa, agora ela se separou da gente, mas se uniu a Cristo. Quando o pecado entrou na humanidade, cara, Deus, Adão, Eva, e ali no jardim, a humanidade, os homens, ali com Deus, estava próximo, perto, conectado, mas o pecado colocou uma separação. Em outro versículo vai dizer que o pecado faz um muro de separação entre Deus e o homem. É exatamente isso. Então a morte é separação, estar separado de Deus, desconectado de Deus. Então morte não é o que a gente entende de morte, a gente precisa entender isso. Deixa eu fazer um adendo aqui, guarda isso. Em Gênesis capítulo 3, fala da queda do homem. Satanás sempre vê o homem de forma natural. Lá em Gênesis vai dizer que Satanás falou para Adão e Eva, falou para Eva: olha, se você comer, você vai se tornar como Deus. Só que Deus já nos fez imagem e semelhança. Satanás enxerga Eva como natural. Então como que você vai ser Deus? E sempre essa estratégia diabólica, te levar para o natural, o contrário do propósito de Deus para que você foi criado. Exemplo, Pedro: não, Jesus, não vá para a cruz. Diabo. Natural, quero proteger você, eu amo você, eu quero cuidar de você. Propósito natural. Capeta, para trás de mim, Satanás, vai de retro. Em nome de Jesus, sou eu mesmo. Tá bom. Lá na frente, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, propósito eterno, palavra de Deus. Sabe como Satanás, ele quer te pegar? Ele não é abrindo uma latinha de cerveja. Sabe como Satanás quer te pegar? Não é com uma mulher bonita se oferecendo para você. A principal estratégia de Satanás para te pegar é te levando sempre para o estado natural da sua vida. Você é você. É isso que você é, cara. Você é você, mano. Você é só umzinho. Você é umzinho. Mas na revelação da palavra de Deus eu entendo que eu não sou umzinho. Eu não sou o Juninho. Eu sou o filho de Deus amado,
que carrega uma porção celestial, algo poderoso nas minhas veias correndo. Pessoas podem ser tocadas, pessoas podem ser curadas, pessoas podem ser transformadas. Eu sou um ser celestial que não habito aqui, mas vou habitar lá. Oh, glória a Deus, cara, minha terra não é aqui, minha pátria não é aqui, quem manda em mim não é o Bolsonaro, quem projeta meu futuro não é o governo. Quantos crentes fazendo planos, deixa passar as eleições, vamos ver o que o governo vai falar. Cara, eu fiz umas contas com meu pai, a gente tem uma empresa junto, em meados de março de 2017, 11 anos de empresa, gerente da engenharia. O patrão chega e fala: olha, a crise chegou no Brasil, não sei se você sabe. Eu sei, eu vejo o jornal. Então, mas a crise chegou na empresa, não sei se você sabe. Sim, eu vejo que tá difícil. Então, a gente está mandando todo mundo embora e você é o primeiro. Você está demitido. A gente conversou, aquele término de namoro, né? A culpa não é sua, o problema não está com você, o problema está comigo. Né? Aí acabamos, aquele love, né? Mas olha, deixa as coisas melhorarem, a gente vai chamar você de novo. Tá, beleza. Acabou. Então, eu estava saindo da sala, só mais uma coisa. Eu era gerente do Guilherme, falou assim: agora vai lá e demite o Guilherme. Aí saí com uma cara brava, né, assim, cabisbaixo. Entrei na sala: Guilherme, chega aí. Aí fomos pra sala de reunião, né? Entramos na sala de reunião, fechamos a sala de reunião, começar a rachar o bico, né? Caramba, mano, tô demitido e você também. Rachamos o bico, né, cara? E por quê? Porque quem governa as nossas vidas não é a crise do país, cara. Tá bem, tá tudo bem, tá tudo certo. Porque quem foi demitido, amigos nossos que foram demitidos na mesma época, os caras arrancando o cabelo, mano, se eu estou sendo demitido por causa da crise, onde que eu vou ser recontratado, reposicionado com essa crise? Tô lascado. Mas a gente saiu de lá rachando o bico, aí nos recompomos, lá faz cara de sério agora, cara de choro, vamos embora. Saímos da sala. Cara, a gente fez as contas. Crise, hein? Eu fui demitido por causa da crise. A gente já estava, né, sonhando abrir uma empresa, retomar uma empresa. A gente saiu de lá, abriu uma empresa. Cara, a gente, estamos em 2019, já em maio, a gente não ficou um mês sem trabalhar. Um mês sem trabalhar. O pastor Carano achou que ia ficar aposentado lá, tal, com perna pra cima. Tá lá, trampando também. E trampando. Cadê a crise? Quem projeta a minha vida não é o Bolsonaro. Quem vai me salvar não é um novo governo. Minha fé não está posta nisso. Amém? 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 E a gente não ora pedindo porta. Quem aqui ora pedindo porta? Não ora pedindo porta. Deus, abre uma porta para mim. No Novo Testamento, não tem nada a ver com a palavra, né? Mas Juninho é cultura também. Não tem nada a ver com a palavra. Mas no Novo Testamento, as únicas menções de portas abertas é uma oportunidade de pregar o Evangelho. Então, se você quer pregar, peça portas para Jesus. Deus, abre uma porta para mim. Ele vai colocar pessoas para você pregar o Evangelho, né? Vai te colocar em casas, em lugares onde você possa pregar. Agora, a gente não pede por portas. A gente já sabe que tem a provisão do céu. A gente já sabe que Deus vai nos enriquecer conforme a sua boa dádiva. E aí eu sei que você é maduro, que você consegue entender tudo que eu estou falando. Então, tudo que vai te empurrar para o natural é diabólico. A gente tem a tendência de levar só para o moral, né? Falar palavrão é pecado, contar mentira é pecado. Mas tem um antes disso. Talvez as consequências dessas ações e reações que a gente está citando seja um problema que começou antes, a raiz é antes. Um engano diabólico de que você não é o que a Bíblia diz que você é. Ontem que estava aqui, a gente foi ministrado mais uma vez sobre isso. Quem somos em Deus. Amém? 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 Então por isso o problema da morte, que Jesus vem para equalizar e resolver. Estávamos mortos, estávamos separados de Deus. Estávamos separados de Deus. O ser humano foi criado, a humanidade foi criada com uma parcela, com uma porção eterna, de eternidade. Assim como aquele que morre em Cristo, ou seja, que esse corpo,
em Cristo vai para Cristo, se unir a Cristo. Aquele que também morrer separado em morte vai se unir à morte eterna. Amém? Ainda no jardim a gente vê ali em Gênesis o processo de formação do homem. Vai fazendo esse raciocínio para a gente chegar onde a gente tem que chegar lá no final. Vai fazendo para a gente entender a graça da cruz. Lá no jardim, o processo de formação do homem. O homem é formado do pó da terra. A terra é fértil, é frutífera. Por isso que a gente aprende e tem ensinado que a gente não semeia. Nós, com uma mentalidade celestial, a gente entende que a gente semeia em pessoas. Porque é pó, porque é terra, e terra dá fruto. Olha só a mentalidade humana. Eu semeio em ações. Eu vou semear em empresas, em dinheiro. Porque pessoas traem. Porque pessoas são más. Porque pessoas são zoadas. O ser humano é zoado. Um quer passar a perna no outro. Essa é a mentalidade de morte, caída. Nós não. A mentalidade celestial, ela semeia em pessoas. Ela semeia em pessoas. Claro, você deve ter sabedoria para usar bem o seu dinheiro, fazer ele multiplicar. Eu acredito nisso, que os crentes, os cristãos também podem fazer boas aplicações financeiras, boas movimentações financeiras. Eu acredito nisso. Mas semear, ser um semeador é na terra, é em pessoas. Amém? Amém? Faz o homem do pó da terra e sopra nele o fôlego, o espírito de vida, e o homem passa a ser alma vivente. Faz o homem do barro e sopra na narina do homem. Lê lá em Gênesis, os primeiros capítulos. Sopra fôlego, espírito de vida para o homem. Quando a gente vê Jesus, depois de ressurreto, depois da cruz, ele aparece ressurreto, fica mais 40 dias orientando seus discípulos, a igreja que está sendo formada. Ele entra, os discípulos estão todos reunidos numa casa. Lê lá em Mateus, nos evangelhos, essa passagem. Ele entra na casa, cumprimenta todos, sopra sobre eles o Espírito Santo e eles recebem o Espírito Santo. Mas o Pentecoste não é lá em Atos. A gente entende a diferença. Naquele momento Jesus Cristo estava soprando o quê? Vida sobre eles, porque aqueles homens ainda antes da cruz estavam mortos ainda. Mas só depois da cruz, a obra da cruz, Jesus Cristo libera vida sobre a gente, não mais morte. Ou seja, o pecado foi substituído pela justiça, pela vida, pela graça de Jesus. Recebemos vida então em Cristo. Amém? Lá em Atos, com a descida do Espírito Santo, a gente vai ver outro propósito, mas já chego lá. Deu para entender até aqui? Você está montando um raciocínio? Está montando? Amém. Por isso que batismo, quando a gente tem o batismo nas águas, que é um simbolismo, é uma declaração de fé. O batismo quer dizer assim, assim como a gente está imerso nas águas, eu deito nas águas, que simboliza a morte, e quando eu saio das águas, simboliza a ressurreição. Estou ressurreto com Cristo. E quando eu estou imergido em água, quer dizer que eu estou revestido de Cristo. Então é Cristo por fora e o fôlego é Cristo por dentro. Amém? Então não adianta você tentar se revestir por fora, você precisa do ruá, o Espírito Santo soprando na sua narina, vida. E quando isso acontecer, o pecado, desaparece. Quem acredita nessa passagem? Quem acredita nessa Bíblia? Então nesse ponto da pregação, eu oro, a minha oração, a minha intenção, meu objetivo é que o Espírito de vida continue a destravar na sua mente, a nossa mente, de que você não é umzinho, quem você é, o Filho de Deus amado,
pecado não habita mais em você, a desgraça, a morte não habita em você, agora reina a vida, vida poderosa de Jesus, vida poderosa de Cristo. A gente vai entender onde eu quero chegar aqui. Amém. E aí a gente vai ver, por isso que no Novo Testamento, gente, Jesus está falando com, as cartas estão falando com um espírito vivo, um espírito vivo. Amém? Quem está vivo aí diz amém. Obrigado, glória a Deus. Quem está feliz com Jesus diz amém. Amém. Quem está zoado diz amém. Está zoado? Choro por você. Ah, está estragado por Jesus, né? Entendi. Espírito vivo. Sabe o que é um espírito vivo? O espírito vivo, Devanir, é um receptor. Sabe receptor de rádio controle? É um receptor ligado. Esse exemplo é clássico, né? Clichê. Quem tá... É mancada que perguntar isso agora, que você tá ouvindo aqui por causa daqui, mas... Quem está conseguindo escutar a Jovem Pan agora aí? Ninguém, né? Espero, né? Sim, espero. Ninguém, né? Por quê? Porque seu rádio está desligado. O receptor aí está desligado. Seu celular tem rádio, você consegue conectar a Jovem Pan. Mas se a gente for agora e ligar aí o rádio, a Jovem Pan está rolando aí. Tá lá, não sei o que passa agora na Jovem Pan, no rádio, mas não sei se é jogo de futebol, se é música, programa do que sei lá do que é. Mas tá rolando. As ondas sonoras do rádio tá rodando o país inteiro. Só que só ouve quem tá com o receptor ligado, sintonizado. Deus está sempre falando. Deus está sempre fluindo, está sempre falando. Quem está ouvindo? Quem está com o receptor ligado, quem está com o espírito vivo. Quem está vivo, quem está com o receptor ligado, sintonizado nas ondas sonoras do Espírito, vai estar sempre ouvindo, porque Deus está sempre falando. Então o contrário disso é Satanás fala, cara, Deus está bravo com você, Ele não está falando com você, eu acho que você pisou na bola. Mentira diabólica. A verdade de Jesus é que Ele já entrou em mim, já soprou em mim o fôlego de vida. Eu não estou morto, meu espírito é vivo com Cristo. Eu posso ouvir a Deus. Ele pode falar comigo e eu vou ouvir de diversas maneiras. Ele pode falar no meu espírito. Eu posso abrir a Bíblia e Deus falar comigo numa leitura. Eu posso vir à igreja, usar alguém e Deus falar comigo e eu entender aquela palavra. Deus pode falar comigo porque eu vou ouvir. Amém? Um conselho que eu te dou, não passe um dia sem ouvir a Deus, sem trocar uma conversa, sem trocar uma ideia com Deus. Amém? Amém? Isso é muito importante. Deixa eu destacar com vocês aqui. A palavra nos ensina algo que eu quero ensinar para vocês aqui, que é o princípio da cooperação. É plano de Deus se mover através dos homens. Por isso que onde há homens de Deus correspondendo, há mover de Deus. Porque Deus se move pelos homens. Então se recebemos esse Espírito, Deus pode se mover nesse ambiente. Amém? 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 Você é uma mulher de Deus, você é um homem de Deus. Lá na sua casa então, onde há um homem de Deus, Deus pode se mover. Sintoniza teu rádio. Não estou ouvindo, cara. Não tô sentindo nada, né? Não estou percebendo nada. Sintoniza. Abandona as mentiras diabólicas. Sintoniza teu espírito. Alinha teu espírito. Começa a ouvir aí Deus falando com você agora. Amém? Cara, ainda na formação do homem, Deus faz o homem do barro, sopra vida nele, transforma agora ele em algo vivente, coloca num lugar que chama-se Éden, o jardim do Éden. O jardim do Éden traz um símbolo de felicidade, de prazer,
Pode reparar que a humanidade, o humano, ele ainda é governado pelo prazer, não é isso? Ele é governado pelo sono, pela fome, pelo sexo, etc. A gente tem essa natureza caída, essa natureza colocada em nós, mas nada mais é do que a falta da origem. É o homem gritando pelo lugar de onde ele veio. O que Jesus faz? Nos coloca de volta no jardim. E o que é o jardim hoje? O jardim hoje é um lugar em Deus, é um lugar de satisfação. Então a presença de Deus é um lugar de satisfação. Um espírito vivo num lugar de satisfação, de prazer, de alegria. Eu tenho falado isso, vou continuar repetindo. Não se trata de um lugar físico, mas de um lugar em Deus. Não se trata, cara, eu vou para a igreja, eu vou para outra, eu vou para cá, eu vou para lá, Não se trata do prédio que você está indo, se trata do lugar que você está vivendo. Quantos crentes que a gente conhece, cara, batendo a cabeça, correndo para lá, corre para cá e corre para lá. Agora tem um mover lá, agora eu vou lá. Não, agora o mover está lá, agora eu vou lá então. Ah não, agora está rolando um negócio muito legal lá, vamos lá também. Cara, e relevância, e mudança, e transformação, nada, tá, a nação está mudando, mas ele não. Porque não se trata de um lugar físico, se trata de um lugar em Deus. Um lugar em Deus. O jardim. Amém? Amém? Vocês estão pegando mesmo isso daí? Qual que é a mensagem para Jesus? A primeira coisa, meu filho amado que me dá muito prazer. Então, a minha segunda oração hoje, para que Deus venha nos conectar de volta à nossa origem. Nos conectar de volta lá. Amém? Amém? A sua origem não é a dor. A sua origem não é o abandono. A sua origem não é a tragédia. Eu sou assim porque é de lá que eu parti. O seu lugar não é lá que você partiu. O seu lugar é celestial. É um lugar de satisfação. É um lugar onde não há dor. É um lugar onde não há medo. O que tinha no jardim? Árvores. O que tinha no jardim? Frutos. Amém? É disso que nós queremos nos alimentar. Glória a Deus. Vocês estão aí, gente? Vocês estão morrendo? Amém. Amém. Amém, cara. E agora eu vou chegar onde eu quero chegar. Deixa sua Bíblia aberta aí em 2 Coríntios, capítulo 5. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Quando você tá grávido, minha esposa não tive esse prazer ainda, essa experiência, mas eu imagino que seja assim, até por acompanhar a experiência de outras pessoas mais perto, né? Mas eu acredito que deve ser mais ou menos assim, quando a mulher engravida, tem um período que se ela não te contar, você não fica sabendo. Os primeiros meses. Ela vai lá, faz o exame, a médica fala, você está grávida de 4 semanas. Como? Onde? Cadê? Você não vê. Existe um período que é invisível. Existem vários períodos, eu acredito que deve ser uma constante assim, né, de mudanças. Chega um período que já fica visível, todo mundo vê, você está grávida, hein? Tem alguma coisa acontecendo aí, hein? Tem alguma coisa sendo gerada aqui, hein? Tem alguma coisa rolando nessa casa. Está visível. Eu acredito que nessa fase as certezas são estabelecidas, não tem mais dúvida. Os primeiros meses, mais cuidados, mais riscos, mas chega uma hora que o feto já está bem formado, a barriga está grande, já está... Agora é uma certeza. É verdade, vai rolar. A dúvida já foi embora, o medo já foi embora, tá tudo bem.
que vai chegar uma hora que vai nascer, que vai aparecer, vai ser visível, vai ser barulhento, vai mudar o ambiente, vai mudar a casa, muda a rotina, muda a economia, muda a mentalidade dos pais, muda tudo. Eu acredito que vem essa fase também. Para bom entendedor, pinga a letra, né, do que eu estou falando? Eu sei. Mas eu acredito que deve ter uma dinâmica nessa relação, que é aqueles dias que passam, que eu vou chamar assim de em branco. Aqueles dias, talvez nem tanto para a mulher, mas por exemplo para o homem. Aqueles dias que passam assim, cara, tá grávida. Mais um dia, mais um dia, mais um dia, mais um dia. Que assim, não tem grandes eventos. É um silêncio só. Tá lá, tá grávida, assim, tá tudo bem, tá tudo certo. Vamos esperar. Ainda tá no 5º mês, vai, tem chão ainda. Tá lá, talvez a mulher sim, sente uma contra, uma mexer aqui, mexeu ali, tal, não sei o quê, mas pro homem eu acredito que tenha esse momento assim de passar dias silenciosos. Amém? Eu acredito que hoje seja um dia silencioso. Mas é visível, está sendo gerado. E vai chegar um dia que vai nascer e vai mudar a casa. Eu sei porque eu falei isso, mas eu fiquei com vontade de falar e falei. Amém? Glória a Deus, cara. Glória a Deus pela cruz. Se nós queremos avançar na graça, nós precisamos ter mais revelação da cruz de Jesus, o porquê da cruz de Jesus, o que Ele fez na cruz de Jesus. E a gente vai mergulhando na graça dEle. A gente vai mergulhando nas realidades que tem para nós disponíveis. Querido, a palavra de Deus diz que quando Jesus ele está crucificado, e ele ainda tem um tempo ali crucificado, frases, coisas estão acontecendo, diálogos estão acontecendo, cenas estão acontecendo em volta da cruz. Jesus vai liberando frases, sentenças. O ladrão é salvo, o soldado está falando não sei o que, Jesus está falando ali, está acontecendo coisas, mas tem a última, está consumado. E quando Jesus entrega o seu espírito ao Pai, e de fato morre, quando isso acontece, fenômenos começam a acontecer. Lê lá nos evangelhos, Mateus, coisas começam a acontecer, a terra estremece, treme, pessoas que haviam morrido, ressuscitam, saem dos seus túmulos e entram nas cidades. E outro evento que acontece lá no templo, um véu é rasgado do alto a baixo, como uma cortina, como essa cortina aqui assim, ela é rasgada de cima a embaixo. O que era isso? O templo era dividido num primeiro pátio, chamado de átrio, qualquer um poderia entrar, uma sala chamada de santo lugar, onde só o sacerdote poderia entrar. E nessa sala, é como se fosse aqui, Rafa, esse salão aqui é o santo lugar. E ali depois da cortina tinha um outro ambiente chamado de santíssimo lugar, onde só um sumo sacerdote poderia entrar lá, e onde a presença de Deus se manifestava no santíssimo lugar. Existia um véu, uma cortina de separação, ninguém poderia entrar lá, só o sumo sacerdote. Sabe o que acontece quando Jesus fala, está consumado? O véu rasga, de alto a baixo. E o que simboliza a liberação minha e sua para entrar confiadamente pelo novo e vivo caminho, aberto por sua carne, quer dizer, o seu corpo, ao santíssimo lugar. Agora a gente pode estar fazendo o que a gente está fazendo aqui agora, falando com Deus. Não preciso mais do sumo, que alguém vá lá fazer isso por mim. Entre lá e volte aqui para me falar o que Deus falou. Agora eu posso sintonizar e falar com Deus, Ele falar comigo, eu entrar na presença dEle. Algumas pessoas falam assim, não, mas algum discípulo deve ter corrido lá com a tesoura. Os historiadores falam que não era uma cortina dessa, era algo da grossura de uma lista telefônica, pesado, grossa, era quase uma parede. Ninguém rasgaria com a mão. O véu foi rasgado. Em Atos 4:12 vai dizer, na primeira pregação de Pedro ele deixa claro, só em Jesus foi dado, só no nome de Jesus foi dado autoridade, e só em Jesus nós temos salvação. É só nele que a morte é aniquilada e a vida passa a habitar dentro de mim. Amém?
Amém? Amém? Vamos ler 2 Coríntios capítulo 5, verso 14. E agora a gente vai chegar onde eu quero chegar para a gente terminar. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Assim, ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, já não o consideramos assim. 16 de novo. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. A ninguém mais vamos considerar do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já se passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo, mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Diga, reconciliação. O que é reconciliação? É aproximação. Em Cristo Ele nos deu o ministério da aproximação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando, aproximando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês, para não receberem em vão a graça de Deus, pois ele diz: eu ouvi no tempo favorável e os socorri no dia da salvação. Digo-lhes agora, é o tempo favorável. Agora é o tempo favorável. Agora é o dia da salvação. Essa frase é de Isaías capítulo 49. Se você prestou atenção nesse texto, vamos esmiuçar aqui, é onde eu quero chegar. Nós, voltando, nós que vencemos a morte, que recebemos o fôlego de vida, que foi aniquilada de nós a morte por causa de Cristo, porque recebemos a Cristo, porque recebemos do seu Espírito. Olha que louco, quem é você agora? Você não é mais umzinho. Você não é mais umzinho. O que você tem que vencer não é o seu comportamento. O que você tem que vencer é as mentiras de Satanás. O que você tem que aniquilar é o diabo. Gente, vocês estão aí mesmo? Aquilo que você recebeu para vencer não é mais um site. Aquilo que você recebeu para você não é mais a carência, a necessidade de um relacionamento humano, de um relacionamento amoroso. Aquilo que você recebeu para vencer está em Gênesis, é para pisar a cabeça de Satanás. Foi para ir, é isso que você recebeu. É isso que você recebeu. É para se tornar a igreja de Jesus na terra. Olha só, Antigo Testamento, Deus faz coisas pontuais com os homens. Noé, 300 anos depois, Enoque, Daniel, cento e não sei quantos anos depois, não sei quem, o outro aqui. Deus vinha, visitava, dava uma palavra, enviava um anjo, vai, faz tal coisa. Era assim. Novo Testamento, Jesus, vida, estamos vivos, vivo, mas eu vou, é necessário que eu vá para que venha um outro semelhante a mim, para que habite em vocês. Pentecoste, Atos 4, Atos 2, Atos 1,
cheio, batismo, Espírito Santo, imerso, agora não mais visitando pontualmente, uma igreja, um exército, se movendo no Espírito, porque o Espírito Santo, Jesus não convence o homem do pecado, o Espírito Santo convencerá a humanidade do pecado. Quando Ele vier, Ele vos converterá, Ele vos convencerá. Pedro era Pedro, cara. Pedro era Pedro, até o último, até Jesus ir embora, é Pedro. Mas depois do Espírito Santo dentro dele, através dele, é o outro. A salvação é o começo. Salvação é só o comecinho. Recebeu. Glória a Deus, cara. Eu não vivo mais em depressão, eu não vivo mais triste. Cara, a palavra de Deus para salvação é sozo. E sozo é uma transformação, uma cura completa, interna e externa. Eu creio. Cara, quantos testemunhos que a gente conhece de gente que aceita Jesus. Eu conheci um menino no PG quarta-feira. Ele estava falando, ele tem uma ONG, trabalha com evangelismo, com missões urbanas e tal, não sei o que. A gente trocando ideia, ele falou, cara, a gente faz alguns evangelismos, vai para Brumadinho, vai para outra cidade, a gente chega lá e vai de casa em casa evangelizando, levando roupa, comida e falando de Deus, orando pelas pessoas. Cara, quantos testemunhos. Tem pessoas que a gente fala de Jesus, ele aceita Jesus, recebe a oração e em seguida começa a falar em línguas. Porque salvação é o começo, mas tem o depois. Tem o depois. Cara, que mentira diabólica da religiosidade, da casta religiosa, da mentalidade religiosa. Você aceita Jesus, mas continua escravo das mentiras. O problema não é ir à igreja. Satanás não quer te impedir de ir à igreja. Pastor, não vim no culto domingo passado porque o diabo está se levantando na minha casa. O diabo não está se levantando na sua casa porque você não vir no culto. Ora por mim que eu quero vir para a igreja. Não, cara, eu vou orar para que você entenda a mensagem da cruz, a graça da cruz. Porque salvação é só o começo. É só o começo. Mas o batismo vai trazer movimento. O batismo vai trazer ação. O batismo vai fazer transformações em nós. Cara, eu aceitei a Jesus, vim para a igreja. Por que eu não mudo? 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 Porque aquilo que você recebeu precisa vir habitar dentro de você. Porque Jesus não quer mais ficar no templo, Ele quer ficar dentro de você. Porque o Espírito Santo não quer se mover na igreja, quer se mover em você. Então, terceira oração que eu faço hoje: Deus, Espírito Santo, convence meus irmãos que a Bíblia é verdade. Convence ele, Espírito Santo de convencimento, de revelação e sabedoria. Convence meus irmãos de que a Bíblia é verdade. Convence de que o que está sendo pregado é tão real e poderoso. E de que eles comecem a orar pedindo para que o Senhor venha visitá-los e enchê-los. O que eu preciso para ser salvo? Você precisa ter Cristo, reconhecê-lo como Salvador, crer em seu coração. João capítulo 1, Colossenses, Efésios. É isso que eu preciso. Você precisa para ser salvo. Um encontro com Jesus, e até Ele falar: Jesus, eu creio que o Senhor é o Salvador do mundo. Eu creio que Tu é o Messias que veio, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, aniquilou a morte, me deu vida. Eu creio nessa mensagem. Eu te recebo no meu coração. Nesse dia, nessa hora, você está recebendo salvação. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Pastor, eu preciso parar de fumar antes? Não. Pastor, eu preciso parar de usar droga antes? Não. Pastor, eu preciso parar de... Não. Todos que fazem essa oração recebem. Pastor, o que eu preciso para ser cheio do Espírito Santo? Fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos.
Fiquem unânimes em oração, esperando, buscando, até que Ele venha. Pastor, eu recebi salvação, mas não estou me sentindo cheio. Pastor, não estou sentindo o Espírito Santo se mover através de mim. Não está tendo transformação, não está acontecendo nada. Não estou sentindo nada. Que tal você entrar num lugar e chamar por Ele? Não é um lugar físico, pelo amor de Deus. Entenda isso. Entra num lugar espiritual e chama por Ele. Espírito Santo, vem sobre mim. Espírito Santo, eu vou ficar aqui. Eu vou ficar nesse lugar, esperando que você venha sobre mim e me encha. Eu vou ficar nesse lugar aqui, esperando que você venha sobre mim e me mova, e me leve, me transforme, muda meu caráter, muda minha saúde, muda tudo dentro de mim. E nós que recebemos isso, agora nós recebemos uma incumbência, uma nova característica de embaixadores. Falamos aos homens como que se Deus falasse por intermédio de nós: reconciliem-se, aproximem-se. Carregamos a palavra de reconciliação, de aproximação. Essa é a incumbência que nós carregamos. Então nós, como igreja, carregamos a importante missão de promover encontros do Pai com filhos. Deus não vai descer na terra para fazer isso. Ele vai usar homens e mulheres sintonizados e vivos em todas as áreas da sociedade. A mentalidade talvez de um pai, de uma mãe, a mentalidade talvez de um líder caído, ou talvez não tão alinhado, vai dizer para o seu filho, para o membro da sua igreja: não se relacione com aquele homem do bar, hein? Não ande com aquele cara zoado das tatuagens. Não vai naquele lugar lá, hein? Não vai naquela festa. Eu não quero que você fique andando com fulano. Mas com a mentalidade renovada de quem nós somos em Deus, talvez é nesses lugares que nós temos que entrar. É com essas pessoas que nós precisamos falar. Eu preciso falar com essas pessoas. É com essas pessoas que eu preciso me comunicar. É com essas pessoas que eu tenho o meu ministério de reconciliação. É com esses nós já estamos aproximados. Nós precisamos aproximar os perdidos. E eu quero deixar aqui, para a gente terminar, alguns passos práticos para você fazer isso e viver, corresponder a isso. Onde houverem homens de Deus correspondendo, haverá mover de Deus, porque Deus se move através dos homens. Primeiro passo: ouvir o que Deus pensa acerca das pessoas ou das situações à sua volta. Pergunte: Deus, o que você quer reconciliar? Porque conforme 2 Coríntios capítulo 5, a ninguém mais olhamos pela ótica humana. Peça para que Deus te fale pela ótica divina. O que Ele pensa acerca dessa pessoa? Deus, o que você quer reconciliar com essa pessoa? O que foi quebrado? Onde está o problema? Deus, você não precisa fazer isso que nós estamos falando aqui, ser um embaixador, promover reconciliação, aproximação sozinho. Você tem o Espírito Santo agora. Você pode fazer isso com Ele. Pergunte para Ele: Pai, o que você pensa acerca da situação? Olha, está acontecendo uma treta aqui na minha casa. O que você pensa sobre isso, Deus? O que você quer restaurar aqui? O que você quer reconciliar, aproximar? 2. Segunda dica: nós devemos então, para isso, nesse ministério de reconciliação, agir conforme Ele nos mostrou. Verso 19: não mais apontando o pecado. Não mais apontando o pecado. Imagina que você tem um restaurante. Como é que você vai fazer a propaganda da sua comida, dos seus pratos? Aí você monta um folder, um banner, um outdoor, falando: a comida do vizinho é azeda, o prato do vizinho vem frio, o bife é uma sola,
a batata frita vem murcha. Você gasta tempo com isso? Você gasta dinheiro, marketing com isso? Não. Você divulga o seu e mostra o quanto o seu é bom. Não é isso? Por que perderíamos tempo falando, apontando o que o nosso adversário faz? Não. Nós trazemos reconciliação não apontando, não falando sobre pecado, mas falando sobre vida. Falando sobre o que Ele faz. Amém? Terceira dica. Falar sobre salvação. Fale sobre salvação com as pessoas. Da forma clara. Forma clara, do jeito que você aprendeu aqui hoje. Da forma clara. De que só em Jesus há salvação. E de preferência, a minha dica é: use sua história, use sua vida como um testemunho. Atos capítulo 1, a promessa é: vocês serão as minhas testemunhas na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Fale, testifique o que Deus fez em você. Faça isso de forma intencional. Para você que entendeu a mensagem, para você que veio essa noite aqui, que venceu essa chuva torrencial, que venceu monstros, vales, e chegou heroicamente aqui essa noite. Você que venceu as cãibras, né? O cansaço desse corpo, e veio aqui essa noite como um herói. Você que não ficou satisfeito só com ontem, quis mais hoje. Você que entendeu essa mensagem. Você que entendeu de que a graça da cruz é ser crucificado com Ele. Você que entendeu que a graça da cruz é que há ressurreição para aqueles que morreram. Como alguém vai ressuscitar vivo? É necessário morrer para ressuscitar. Aqueles que morrem com Cristo ressuscitarão com Cristo. Para você que entendeu isso, de que a graça da cruz, ela só tem graça quando morremos para nós mesmos. Conforme 2 Coríntios capítulo 5, nós que recebemos, não vivamos mais para nós mesmos, mas por aquele que morreu. Para nós que entendemos isso, que entendemos que agora somos os pequenos cristos, somos os embaixadores, falamos por Deus, como se Deus falasse por intermédio de mim, de você, de nós. Carregamos a palavra da reconciliação. Você não é umzinho, você carrega a palavra da reconciliação. Então, se na sua casa está afastado de Deus, e você carrega a palavra da reconciliação, quem que você acha que vai reconciliar? Quem? Fala pra mim. Quem? Não sou eu, cara, é você. É você. E todo pensamento contrário a isso é o que? Diabólico. Quando o marido fala: vem aqui, família, nós vamos orar, o clima está pesado, está tenso, nós estamos brigando demais, nós vamos orar aqui todos juntos, vamos pedir perdão para o Senhor, nós vamos nos amar, nós vamos pedir para que o Espírito Santo venha aqui nessa sala, nessa casa, e venha nos... Essa pessoa está sendo usada por quem? Por Deus. Aí quando o outro cônjuge fala assim: o quê? Ah, você fez um carnaval, você bateu as portas, a panela, me chamou de largatixa, e agora você quer orar, seu crente fajuto, meia tigela. Essa pessoa está indo contra o propósito de Deus. Ela está sendo usada por quem? Pelo diabo. Pode falar, gente, pode falar. Fala, 3, 2, diabo. Isso. É isso, cara. É isso.
A gente pensa que o endemoniado é aquele que fala, com a mão para trás, na Universal. A gente só tem isso na cabeça. E a gente é santo, a gente é maravilhoso. Não, cara. Minha quarta oração essa noite é que o Espírito Santo venha nos convencer. Assim como Pedro, será que a minha boca está sendo usada por diabo? E quando eu vou para Deus, Deus fala para mim, para trás, sai daqui, capeta. Oh, Deus está falando, cara, você é bem-aventurado. Porque isso não poderia ter sido vindo de você, é revelação, cara. Você é bem-aventurado, mano. Que incrível que você é, mano. Quando você olha para dentro de você, o seu universinho aí dentro, e vê coisas desconectadas de Deus, pensamentos de morte, pensamentos de tristeza, de angústia, pensamentos de angústia, de rancor, de falta de perdão, coisas que não te deixam viver o propósito de Deus eterno, viver bem, viver feliz, viver um dia de cada vez. O reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito, o Espírito em nós produzindo paz, justiça e alegria. Isso é o reino de Deus, isso é o reino de Deus, gente, isso é o reino de Deus. Quando a gente ora por um enfermo, ele é curado imediatamente. Quando a gente expulsa um demônio, quando a gente pega em serpente, ela nos pica e nada acontece. Quando a gente entra em lugares que odeiam a palavra de Deus e ninguém nos afeta, isso são sinais. Mas quando a paz, justiça e alegria no Espírito é reino, amém? Isso é o propósito eterno de Deus para a sua vida. Isso é o propósito eterno de Deus para a minha vida. Para a minha vida. Eu não quero viver abaixo disso. Eu não posso viver abaixo disso. Então a minha quarta oração para que o Espírito Santo venha e nos convença do que temos falado, do que temos proferido, se está alinhado com os céus, se temos falado mais do propósito natural ou do propósito eterno. Se você se alinhar com essa palavra, querido, não precisa mais que ninguém coloque a mão na sua cabeça. Calma, entenda, vou explicar. Mas, terminando, não precisará mais que ninguém coloque a mão na sua cabeça. Calma, eu vou explicar. Quando você vê a guerra, coisas dentro de você desconectadas, e você se alinhar com essa palavra, você tem a palavra da reconciliação. Pensamentos, se aproximem agora de Deus. Desejos, carne, corpo, dor, agora se aproximem de Deus. É uma declaração, é só uma ordem. Pensa em tudo que Jesus fez aqui. Você já viu Jesus fazendo campanha para curar o cego? Você viu Jesus fazendo campanha para ir para a cruz? Você viu Jesus fazendo esforço? Flui, cara. Flui da gente, flui da gente. Está fluindo de nós. O que você acha que está acontecendo aqui hoje? Está fluindo aqui nesse lugar, gente. Está fluindo aqui, ó. Está fluindo. É só mais um dia em branco. É só mais um dia. Vai nascer. Vai chegar o dia que vai mudar a casa, vai mudar a economia dessa igreja, vai mudar a mentalidade, vai mudar a prioridade, vai mudar tudo. Vai ter barulho, vai ter choro, mas vai ter alegria. Vai ter bois. Qual que é o provérbio? Estou exigindo muito, né? Mas tem um provérbio, depois eu mando no WhatsApp, que diz assim: se não houverem bois, é mais ou menos isso, se não houverem bois, o curral vai ficar limpinho, mas não haverá plantação. É melhor que tenham bois, que haja sujeira, trabalho, mas que tenha colheita.
Vai chegar esse tempo que vai ter bagunça, vai ter mais, vai ter bois, mas vai ter colheita. Talvez tenhamos bezerros agora. Os bois estão vindo. Glória a Deus. Para você que entendeu isso, você carrega a palavra da reconciliação. Anuncie. 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 Faz sentido. Quando nós entendemos essa mensagem, faz sentido vir aqui de domingo, faça chuva, faça sol. Geralmente é chuva, né? Não tem sol porque é à noite. Mas faz sentido vir para cá. Porque cada um diz, eu carrego a palavra da reconciliação e eu preciso estar lá para receber os perdidos. Imagine que os perdidos entram aqui e encontram um salão vazio, murcho, sem vida. Porque os que carregam a palavra estão em casa, descansando. Faz sentido vir para cá. Faz sentido servir, cultivar, porque culto é cultivo. Eu estou jogando semente aqui em vocês. Eu não estou jogando semente na cadeira, na parede, no chão. Eu estou jogando em nós. Eu estou semeando. Faz sentido. Faz sentido. Quando eu entendo a graça da cruz. Quando eu entendo a graça da cruz, o que a cruz fez por mim. Amém? Você pode ficar de pé no seu lugar?